Eu sei sua situação, você conseguiu juntar um dinheirinho, quer investir, quer poupar, mas não sabe direito aonde e como fazer isso. Já ouviu falar do Tesouro Direto, mas também não entende. Bom, não é tão complicado assim. Vem comigo, bora entender um pouco melhor sobre isso. Quem sabe você já sai desse vídeo decidido ou decidida em fazer seu primeiro investimento. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal Pensando Bem, meu nome é Cadu, sou controller e consultor financeiro e hoje a gente vai falar sobre Tesouro Direto, isso mesmo. Eu já falei um pouco sobre eles naquele vídeo sobre renda fixa versus renda variável. Eu vou colocar um card em algum lugar aqui em cima, depois vocês passem lá, que é um belo complemento do assunto que a gente vai falar hoje. E fazendo assim um resumo do que eu disse lá, nós temos basicamente três tipos de Tesouro Direto, né? O primeiro deles é o pré-fixado e como o nome diz, você contrata uma taxa fixa, né, que ela independe do que aconteça com a taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Eu não recomendo o tesouro pré-fixado para quem está começando, porque ele exige um pouco mais de conhecimento e ele é um pouco mais volátil, né? Você pode ter altos e baixos e isso pode assustar quem está começando, inclusive não é muito legal para quem quer fazer, por exemplo, uma reserva de emergência e não pode lidar com prejuízos a curto e médio prazo. O segundo tipo é o tesouro IPCA. Esse tesouro é vinculado à taxa de inflação, o que faz dele uma boa opção para quem está pensando no longo prazo, né? Porque independente do que aconteça com a inflação do país no período que o seu dinheiro estiver lá, garantir que ele não perca o poder de compra. E finalmente a gente tem um Tesouro Selic, que é o título que a gente vai mais focar nesse vídeo, justamente porque ele é o ideal para quem quer fazer uma reserva de emergência, né? Você quer ter um bom rendimento ao mesmo tempo que você quer ter a segurança de poder retirar esse dinheiro, se for necessário, a curto, médio prazo, sem ter prejuízo. Pelo contrário, ainda tendo algum tipo de ganho. E aqui, gente, entra uma das grandes diferenças do Tesouro Selic em relação aos outros dois que eu falei anteriormente, né? Em todos os três tipos, você pode sim retirar o seu dinheiro a qualquer momento, tá? Não é que você precisa esperar o vencimento, até porque o vencimento dos títulos de tesouro, eles são longos, geralmente de 5 anos. Só que nos outros dois, se você retira antes do vencimento, existe uma chance de que você tenha algum tipo de prejuízo, porque eles tendem a variar mais durante esse período e lá no final, claro, você vai pegar a taxa que você contratou, seja a taxa pré-fixada, do tesouro pré-fixado, ou seja a taxa de inflação mais uma porcentagem que você contratou no tesouro IPCA. Já no Tesouro Selic você não tem esse risco, desde que você não tire nos 30 primeiros dias, porque você vai pagar um imposto que chama IOF, que a gente vai falar daqui a pouco, a chance de você ter prejuízo é praticamente nula, porque ele vai estar sempre rendendo a taxa Selic diariamente. E uma pergunta que muita gente faz quando se depara com o Tesouro Direto é: mas ele rende mais do que a poupança? Vale a pena? Porque a poupança é tão fácil, né? Todo mundo conhece. E assim, gente, vamos comparar com o Tesouro Selic? A resposta é sim, ele rende mais do que a poupança em praticamente todos os cenários. A regra da poupança é a seguinte: quando a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, está acima de 8,5 ao ano, como está agora no momento que eu estou gravando esse vídeo, o rendimento da poupança nesses casos é de 0,5% mais TR, que é uma tal de taxa referencial. Essa TR geralmente ela é zerada ou ela é muito, mas muito baixa mesmo, o que faz com que a poupança renda praticamente 0,5% ao mês, o que dá 6% ao ano. A gente pode colocar entre 6% e 7% ao ano adicionando a TR. Esse é o rendimento da poupança quando a taxa Selic está acima de 8,5%, como é o caso de agora. Só para vocês terem uma ideia, na data que eu estou gravando este vídeo, a taxa Selic está em 13,75. Isso quer dizer que o Tesouro Selic está rendendo 13,75, enquanto a poupança está rendendo entre 6% e 7%. A gente está falando aí basicamente da metade do ganho do Tesouro Direto. E a outra regra da poupança é a seguinte: quando a Selic está abaixo de 8,5%, como aconteceu, por exemplo, em 2020, quando a gente teve a maior baixa histórica da Selic, que foi em torno de 2%, o rendimento da poupança deixa de ser de 0,5% ao mês mais TR e passa a ser de 70% da Selic mais a TR. Ora, se a TR geralmente é zerada, a gente está dizendo aqui que nesses casos a poupança vai estar rendendo 70% do Tesouro Direto. Ou seja, em qualquer cenário, até pelas próprias regras da poupança, ela vai estar rendendo menos do que o Tesouro Direto Selic.
Pessoal, eu entrei aqui na calculadora do cidadão, tá? É uma calculadora que o próprio Banco Central disponibiliza no site deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ela é muito interessante. Eu vou fazer uma simulação para vocês terem uma ideia aqui, tá? Então eu estou dentro da calculadora, eu venho aqui em cima, ó, em poupança. Vou digitar aqui a data de início, né, que eu quero calcular. Vamos calcular do início do ano, né, dia 1º de janeiro, até o último mês fechado, vamos até dia 30 de setembro, tá? Eu quero, digamos que eu investi R$1.000 lá no início do ano. Eu quero fazer uma simulação. Se eu investir R$1.000, vocês vão escolher aqui a nova regra, tá? Que é a nova a partir de 2012, a poupança rende conforme essa regra aqui. Corrigir valor. Pronto. Aqui ele te dá o resultado certinho, ó. Então, quer dizer, no final de setembro, os seus R$1.000 viraram R$1.050,44 e você teve um rendimento de 4,04% nesse período, tá? Nesses meses. Agora vamos fazer a mesma coisa com a taxa Selic para vocês verem a diferença. Voltei aqui, vou lá agora em Selic, não em poupança. Vou colocar as mesmas datas, né? 1º de janeiro até 30 de setembro. Ok? Os mesmos R$1.000. Corrigir valor. Pronto, aqui, ó. No final de setembro, então, aqueles R$1.000 que eu coloquei em janeiro viraram R$1.000, R$88,53 aqui o rendimento, 8,85. Vocês viram a diferença? A poupança foi 5,04, enquanto aqui a Selic, ou seja, o Tesouro Selic estaria rendendo por volta disso aqui, 8,85. A diferença é muito grande. Claro que no valor aqui a gente colocou um valor pequeno e a gente colocou também um período não muito grande. Mas se a gente aumenta o valor e aumenta o período, essa diferença vai ficando cada vez maior. E aí, gente, essa calculadora é bem interessante, tá? Por exemplo, se vocês têm um financiamento, vocês podem vir aqui, ó, índice de preços. Ah, eu quero saber quanto que foi a correção do IGPM, IPCA, INPC. Você coloca o período aqui para você saber se a correção, sei lá, do seu banco, da sua corretora, consórcio que você tá, se a correção está sendo feita de forma correta, você pode achar os índices nessa calculadora aqui. Pessoal, um outro site bem interessante de ver sobre investimento, sobre Tesouro Direto, é o site do próprio Tesouro Direto, né? Eu também vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? É esse site aqui. Quando vocês entrarem nele, vem aqui embaixo, ó, simule mais opções. Já escolhi meu título. Então aqui você tem a lista de todos os títulos do Tesouro Direto que estão disponíveis para compra hoje, tá? Aqui, vamos no Tesouro Selic, a gente vê que tem duas opções, uma com vencimento em 2025 e uma com vencimento em 2027, tanto faz. Eu geralmente pego aquele que tem maior rendimento, né? Que é a Selic mais um pouquinho aqui, estão vendo? Esse aqui, ó. E olha que interessante, gente, aqui, ó, investimento mínimo, tá? R$122,66. Você não precisa ter tanto dinheiro assim para começar. Beleza, escolhemos esse título, a gente vai aqui do lado em Simule. Quero investir hoje. Vou colocar o mesmo valor aqui para a gente ver, R$1.000. Aqui embaixo ele pergunta se você quer colocar um aporte todo mês. Interessante, se você quiser fazer esse tipo de investimento. Eu vou colocar aqui não, eu vou colocar só R$1.000 no início do ano e ponto. Simular. Aqui que interessante, gente. Ele vai dar mês a mês, né? Quando você for passando o mouse aqui na linha do gráfico, ele vai mostrando lá em cima qual mês que tá, até o vencimento final do título. E ele já faz um comparativo aqui, por exemplo, com a poupança, né? A poupança tá aqui nessa cor mais clara aqui embaixo. Não sei qual que é, porque eu sou daltônico, tá, gente? Eu só sei que ela é mais clara. Mas, enfim, dá pra gente perceber que quanto mais o tempo passa, né? Mais a poupança vai ficando para trás em relação a todos os outros investimentos, inclusive ao Tesouro Direto, tá? Sendo que no final aqui, ó, no vencimento do título, né, que seria em março de 2027, ó, a diferença, o Tesouro está com 1.442,56 e a poupança com 1.282,26. Aqui, se a gente clicar, ó, tá vendo que está em evolução no gráfico? Se a gente clicar aqui em rentabilidade, aí vai te dar rentabilidade líquida, já descontado o imposto de renda e IOF. Lembra daquela pergunta? Ah, mas mesmo com as taxas, com os impostos que você paga, ainda compensa o Tesouro Direto? Compensa. Tá aqui, isso aqui é o líquido, tirando tudo, tá? O que vai para o seu bolso mesmo.
realmente é bem mais do que a poupança. Enfim, se você quiser ver os detalhes, né, quais foram as taxas utilizadas, você pode vir aqui em ver detalhes, você vai ver as taxas que foram usadas e também alterar parâmetros, se você quiser simular alguma coisa também, algum cenário, alguma coisa assim. Então fica a dica também desse site para vocês darem uma olhada e entender um pouco melhor, fazer simulações de valores, de perfil de investimento conforme o caso de cada um de vocês, tá? Uma última vantagem do Tesouro Selic sobre a poupança, gente, é que ele é remunerado diariamente, enquanto a poupança é apenas mensalmente, tá? Então, para quem já investiu na poupança, sabe disso, se você tira o dinheiro antes daquele dia certinho do mês que ela rende, você perde todo o rendimento do mês. No Tesouro Direto não tem isso não, tá? Como ele remunera diariamente, você vai pegar do rendimento daquele período até o dia anterior. Então, beleza, você achou interessante, você quer começar a investir. Como que você faz isso? Bom, hoje em dia, a maioria dos bancos e das corretoras, nas suas plataformas e aplicativos, eles já disponibilizam o Tesouro Direto. Você vai em renda fixa, né? Porque o Tesouro Direto é um tipo de renda fixa. Lá você vai procurar por Tesouro Direto e dentro do Tesouro Direto você vai procurar por Tesouro Selic. Coloca o valor que você quer investir e está feito. E lembrando o seguinte, gente, não importa a instituição que faça o intermédio do seu investimento, tá? Nesse caso do Tesouro, você está comprando direto o título do governo federal. Isso quer dizer o quê? Que se tiver algum problema com aquela instituição, sei lá, o banco, a corretora falir, isso não vai afetar o seu investimento. O título continua resguardado lá com o governo federal. Então, nesse caso, o risco é de o governo federal quebrar. E se isso acontecer, produção, tem que fazer, né? Taxas e impostos que incidem sobre o investimento do Tesouro Direto. A gente tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que eu já falei em alguns vídeos aqui no canal. O IOF vai incidir sobre o seu rendimento apenas se você tirar o seu dinheiro antes de 30 dias. Passados 30 dias, pode ficar tranquila que esse imposto não vai ser mais cobrado sobre o seu investimento. Já o imposto de renda, ele tem também uma alíquota decrescente, tá? Que começa em 22,5% sobre o seu rendimento. E a cada 6 meses, essa alíquota vai caindo 2,5%, até que ao final de 2 anos chega ao valor mínimo de 15%. Ou seja, se você conseguir deixar o seu dinheiro investido no Tesouro por 2 anos ou mais, além de você não pagar o IOF, que a gente já comentou aqui, né? Porque obviamente já vai ter passado os 30 dias, você vai pagar a alíquota mínima do imposto de renda. Ah, mas mesmo cobrando os 15% vai ficar melhor do que a poupança? Sim, a gente já fez a simulação e eu já te mostrei que fica. Lembrando, gente, esse é um imposto sobre o seu rendimento. Seu dinheiro está rendendo. E também é importante lembrar que quando você fizer o resgate do seu dinheiro, todas essas taxas e alíquotas elas já vão ficar retidas na fonte, ou seja, você não precisa se preocupar em pagar o imposto separado nem nada. Quando você pegar o dinheiro, o imposto já vai ser pago automaticamente ao governo. Bom, gente, concluindo. Então, assim, na minha opinião, o Tesouro Selic ele é uma ótima opção, tá? Para quem quer começar a poupar dinheiro e ainda não tem muito conhecimento, não sabe o que vai fazer com aquele dinheiro e não pode deixar ele na poupança, porque, gente, a poupança muitas vezes ela perde até para a inflação. Isso quer dizer que o seu dinheiro, mesmo parado na poupança, está perdendo poder de compra para a inflação. A inflação está superando a taxa de ganho da poupança. Então, quando você coloca o dinheiro no Tesouro Direto, né, principalmente no Tesouro Selic e no Tesouro IPCA também, você está garantindo que o seu dinheiro vai manter um poder de compra. E nesse cenário que a gente está atualmente, né, da Selic muito alta, é uma forma simples e fácil de você garantir um bom rendimento para o seu dinheiro. Se ainda ficou alguma dúvida, alguma questão sobre Tesouro Direto, deixa sua dúvida aí nos comentários, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, a sua maneira de contribuir é dando um like, se inscreva no canal, recomende para alguém que você conhece, que está querendo fazer algum tipo de investimento, que está querendo saber mais sobre Tesouro Direto, tá? A gente tem uma playlist sobre investimento, principalmente com foco para iniciantes, para quem não conhece nada, né? Então é isso, eu vou nessa, um grande abraço, fui!